Isso. E isso. Isso. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado,
e reconhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? A quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz de terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, por causa do pecado do meu povo. Foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego meu espírito.
desprezo e zombaria dos vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esquecerão como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu entrego meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente, obediente até a morte, e morte numa cruz.
Por isso Deus o exaltou sobremaneira em sua glória e deu-lhe o nome mais sublime, muito acima de outro nome. Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Na quinta-feira, Jesus com seus discípulos foi de Betânia para Jerusalém fazer a Páscoa. Jesus com seus amigos e padecer a favor do nosso bem. Antes da ceia, Jesus a seus discípulos lavou os pés com grande contentamento. Durante a ceia, Jesus anunciou com grande gosto seu novo mandamento. Foi pão e vinho que Jesus deu aos discípulos. Comei o pão, é meu corpo de Jesus. Tomai e bebei, este vinho é meu sangue. É minha vida que por vós darei na cruz. Depois da ceia, Jesus subiu ao horto e foi fazer 3 horas de oração, suando sangue de tristeza e agonia, bebendo o cálice do Pai com decisão. Chegando Judas à frente de uma tropa, com falsidade beija seu divino mestre. Jesus lhe diz: eu conheço a falsidade, por este beijo que agora tu me deste. Então a turma dirige-se a Jesus para prendê-lo. A maldade é demais, e assim conduz a Jesus de mãos atadas até a casa de Anás e de Caifás. Pedro, discípulo valente e corajoso, tinha jurado a Jesus fidelidade. Jesus dissera antes que o galo cante: tu negarás ser discípulo da verdade. Pedro de longe seguia Jesus, quando no pátio do palácio saquentava, antes que o galo cantasse uma vez. 3 vezes Pedro a seu mestre já negara. Jesus passava perto de onde Pedro estava, olhou para ele com verdade e compaixão. Reconheceu Pedro sua grande falta e chorou pranto de imensa contrição. Perante o grande conselho da nação, as testemunhas entre si não concordaram. Caifás pergunta e então Jesus responde: por que perguntas?
Ouvindo um guarda a resposta de Jesus, bateu-lhe a face e lhe fez reclamação. Jesus protesta: se errei, porque não provas? Se falei bem, porque me bates sem razão? Caifás insiste em interrogar Jesus. Dize a verdade, és tu o Filho de Deus? Jesus responde: em verdade eu sou, e me vereis vindo nas nuvens do céu. Então, por volta de outro crime testemunha, Caifás exclama: vós ouviste a blasfêmia? Merece a morte, responder os presentes. Merece a morte, sentencia a Assembleia. E ao saber que Jesus foi condenado, Judas, tomado de remorso e pesar, lança no templo o dinheiro do pecado. Desesperado, sem perdão, vai se enforcar. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é traído e negado e condenado pela humana corrupção. Ó vós, vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais? Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais? Não Jesus ao governador romano de ter querido ser rei é acusado. Jesus responde a Pilatos: em verdade, não é daqui deste mundo meu reinado. Reconhecendo Pilatos a inocência, manda Jesus a Herodes na cidade, ao curioso noites, e se ouvia um gemido tão penoso. Misericórdia, meu Deus de piedade, misericórdia, ó meu Deus, Pai piedoso. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo homem perseguido e torturado por ter falado em favor de seus irmãos. Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais? Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais? E conduziram Jesus para o Calvário, e os judeus entregam sua cruz, e os judeus entregaram sua cruz,
por ser a mesma um madeiro tão pesado. Logo ficaram os olhos seus mortos sem luz. Jesus passando encontrou o sirineu e suplicante fitou-o, vem Simão, leva comigo o madeiro tão pesado que já me faz desmaiar o coração. O sirineu entendeu, mas hesitou, vendo os soldados que Jesus não mais podia. Mandam Simão carregar duro lenho. O sirineu obedece e alivia. Fazem Jesus passar pela rua estreita, meu bom Jesus, pela rua da amargura, quando encontrou-se com a Virgem Maria, a sua mãe que chorava com ternura. Vós que passais, vede como minha mãe chora, e juntamente com Maria Madalena, quando imagino que as veem em meu socorro, cada vez mais vem dobrar a minha pena. Outras mulheres seguiam pela estrada, chorando pranto de dor e compaixão. Jesus lhe diz: filha, não choreis por mim, chorai por vós e pelos dias que virão. Pelo caminho seguiam a Jesus dois malfeitores ao suplício destinados. Deles Jesus foi em tudo companheiro, em vida e morte, só não em crime e em pecado. Venha Verônica ao encontro de Jesus, que comovida sua face enxugou. Ó caridade que Jesus agradeceu, pois seu retrato na toalha ele deixou. Todo o seu sangue das veias se esvaía, cor de bonina sua face ensanguentada, seu santo rosto ficou desfalecido, de receber repetidas bofetadas. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo homem pisado e esmagado pela injustiça, pela fome e opressão. Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais. Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais. Chegou Jesus lá do alto do Calvário, e foi seu corpo estendido pelo chão, para ser cravado seu corpo em um madeiro, e transpassada sua mãe no coração. De suas vestes
Sagrado manto não pode ser dividido. E suspenderam Jesus no alto da cruz, meu bom Jesus suspendido em um madeiro. E os judeus que passavam escarneciam, desconhecendo seu Rei Deus verdadeiro. Maria Virgem ali fiel estava, aos pés da cruz sua mãe chorava tanto, vendo o estrago que faziam em seu filho, a confortava o Divino Espírito Santo. Jesus 3 horas orou na Santa Cruz e reclamou com vigor e piedade. Ao Pai Eterno entregou o seu Espírito, deu sua vida pela nossa liberdade. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é do reino da verdade e dá a vida em favor dos seus irmãos. Ó vós, vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais. Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem neste mundo sofreu mais. A cruz é sacramento universal de salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte. E a cruz é a árvore da vida, sinal de salvação para nós. Como diz a música, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Não houve amor maior em toda a terra, em toda a história da humanidade, do que a do Filho de Deus que deu a vida por nós. Popularmente, a cruz, com frequência, tem sido tomado apenas como símbolo da dor humana. Como nós dizemos, ai, eu estou carregando uma cruz pesada, a cruz, fulano é uma cruz na minha vida. Ai, que cruz! Cruz credo. Às vezes, se tem usado a cruz, a palavra cruz, o símbolo da cruz, para induzir os homens a não se rebelarem, mas a negociar com a dor, tem sido motivo para justificar o sofrimento e ainda como pretexto para certas formações de repressão. E com esta concepção, a cruz foi afastada de uma forma muito grosseira de sua referência a Jesus, que é o nosso Salvador. Para nós, cristãos, precisamos resgatar o sentido original da cruz. Árvore da vida, como diziam os padres da igreja. Sinal de salvação. Sem dúvida nenhuma, Deus não aceita a sociedade na qual uns homens desprezam uns aos outros, são injustos, exploram, roubam, maltratam, atropelam, matam uns aos outros. As cruzes que os homens levantam para seus irmãos são abomináveis aos olhos de Deus. Fazer o que eu estou sofrendo é assim mesmo a vida? Não, Deus não quer o sofrimento para você. Ele não quer. Quando Ele diz,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, significa os limites humanos. E não fazer da maldade a cruz pesada para o irmão. É preciso lutar contra elas, pois Deus detesta a cruz. Jesus Cristo assumiu a cruz, mas isso não significa que Ele ama a cruz. Jesus Cristo também sente na própria carne todas as dimensões do sofrimento humano. A dor nos faz mais próximos de Jesus Cristo, mas a dor de Jesus não se encerrou jamais sobre si mesmo, ao contrário, estava totalmente aberta ao próximo. Jesus não sofreu os tormentos, a crueldade da cruz, por si só, por Ele mesmo somente, mas foi por amor a nós. Por isso o profeta Isaías resumiu dizendo: tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Como pode um vírus ser uma partícula tão pequena e mexer com todo o planeta? Mostra que nós fomos feitos do pó. Mostra que nós temos a fragilidade. E Jesus vem tomar as nossas enfermidades e hoje Ele vem carregar as nossas doenças. Tão profundamente sentiu a dor humana que dedicou sua vida para servir a todos, para aliviar suas penas e para ensinar-lhes o caminho da superação e da irmandade. Sua existência esteve totalmente orientada no sentido de aliviar a dor do outro, do próximo. Não fechava seu coração para ninguém, pelo contrário. Jesus repreendeu, é verdade, aqueles que estavam com o coração duro, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei. Ele fazia o máximo possível para que cada um pudesse ver o amor de Deus, que Deus lhe tinha, e seu próprio valor humano. Portanto, Jesus não veio para glorificar a dor, para exaltar a dor, para amar a dor, mas sim para dar fim ao seu reinado. A cruz de Jesus é um instrumento de exaltação, porque ela é o fruto do amor. A cruz, sendo uma pena de morte na época dos judeus, na história da humanidade, a pior delas, uma das piores, passa a ser o sinal de vida, árvore da vida. A cruz é o último ato de uma vida vivida no amor, na doação, na entrega. O último ato vivido no amor, na entrega, na doação. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Diga isso, você que está em casa. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por mim, por você, por cada um de nós. Por isso, para os cristãos, contemplar a cruz é fonte de alegria serena, porque vemos na cruz a manifestação mais clara do amor de Deus por nós. Somos criticados porque carregamos um crucifixo que tem o crucificado. É para lembrar exatamente disso que eu acabei de dizer, que é a manifestação clara do amor de Deus por nós. Se alguém te criticar, diga: eu carrego a cruz para lembrar que Ele que está aqui na cruz deu a vida por mim, por me amar, por amar toda a humanidade. Mas Ele está vivo. Porque nos criticam dizendo que nós adoramos um Deus morto, e não é verdade. O amor de Deus por nós, para você em particular. Deus fez a alma humana de tal forma, de tal modo que apenas uma vida de bondade, de amor e de honestidade nos faz sentir espiritualmente mais saudáveis, mais humanos e mais fraternos. Por isso, nunca podemos olhar para a cruz de Jesus sem lembrarmos da ressurreição.
não tem sentido celebrar a Sexta-feira Santa, a morte de Jesus, sem celebrarmos a Páscoa da ressurreição. Sexta-feira Santa não tem qualquer significado sem o domingo de Páscoa. Por isso, quando nós carregamos o crucifixo e com ele o crucificado, lembramos o Cristo ressuscitado. Não tem como ressuscitar sem passar pela cruz, e não tem sentido a cruz sem a ressurreição. No Calvário a vida ganhou porque o amor era mais forte que a morte. O amor, São Paulo vai dizer, o amor venceu a morte. Ó morte, quem és tu, ó morte? Aonde está a tua vitória? No Calvário a vida ganhou porque o amor era mais forte que a morte. Somente a partir dessa perspectiva se pensa, se corrige e se assume o símbolo da cruz. A redenção é antes de tudo uma vitória. Cristo é o vencedor da morte. Cristo é o Salvador do mundo, Salvador de cada um de nós. Todos nós carregamos alguma cruz na nossa vida. Ela é pedagógica. Nos faz lembrar o sofrimento, os limites humanos. Há cruzes de todos os tipos. Há cruzes em todos os caminhos. Há cruzes com Cristo, mas há cruzes sem Cristo. Cada cruz, então, tem uma história e cada história tem uma cruz. A cruz sem Cristo é a cruz condenação. Essa não nos interessa. É a cruz de quem deseja ser um Deus autossuficiente, orgulhoso, autorreferencial. É a cruz que não tem finalidade em si mesmo, não presta para nada. É a cruz sem fé, é a cruz sem amor, sem doação, sem entrega, sem sentido de vida, sem renúncia por amor. É a cruz de quem deseja viver uma vida de liberdade, sem responsabilidade, sem compromisso. Jesus Cristo, que foi crucificado, transformou a cruz de castigo, de pena de morte, em cruz de bênção, em árvore da vida. Por isso somos convidados a olhar para o alto. E aqui eu peço que possa colocar, mirando aquela cruz no alto. Somos convidados a olhar para o alto, para a cruz de Jesus. Somente olhando para o alto, para Deus, o homem encontra o sentido da sua existência e tudo que se passa aqui nesta terra. Só do alto vem a luz que dá sentido à alegria e à dor, às vitórias e às derrotas, à solidão e à morte. Olhar para Jesus na cruz significa aceitar com fé a mensagem que ele dirige para todos nós cristãos. Olhe para a cruz. Aqui crer significa identificar a própria vida com a de Cristo. Este é o caminho para alcançar a vida do alto, a salvação. Por isso, Madre Teresa de Calcutá dizia: se olhamos para a cruz de Jesus, sabemos muito bem do quanto Deus nos amou. Mas quando participamos da Eucaristia, da missa, sabemos muito bem do quanto Deus nos ama. Porque Jesus continua nos amando, dando-nos seu corpo e sangue para nos fortalecer na nossa caminhada para alcançar a vida eterna. Em toda missa, Jesus morre e ressuscita por nós. É a mesma Páscoa de Jesus. Acontece em cada missa. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Jesus diz para você: essa é a minha grande prova, porque ninguém te ama como eu te amo, te amei e te amo. Vitória da cruz, vitória tu reinarás, vitória do amor. O amor venceu o ódio, o bem venceu o mal, a vida venceu a morte. Vitória tu reinarás,
Ó cruz, tu nos salvarás. Olhe para a cruz. Ó Jesus crucificado, sempre te levo comigo, preferindo-te acima de qualquer coisa. Quando caio, tu me levantas. Quando choro, tu me consolas. Quando sofro, tu me curas. Quando te chamo, tu me respondes. Tu és a luz que me alumia, que me ilumina, o sol que me aquece, o alimento que me nutre, a fonte que me sacia, a doçura que me inebria, o bálsamo que me restaura, a beleza que me encanta. Ó Jesus crucificado, sejas tu a defesa de minha vida, meu conforto e confiança na minha agonia, e repousa no meu coração quando chegar a minha última hora. Amém. A igreja nasceu do lado de Cristo, onde saiu sangue e água, sangue da Eucaristia, água do batismo. Jesus, pendente na cruz, nos faz lembrar a criação, quando Deus fez a sua esposa, tirou da sua costela quando estava dormindo. Jesus é o novo Adão, em que o Pai faz nascer a sua esposa, a igreja, do seu lado aberto. E a sua esposa hoje, através da sua esposa, o Senhor Jesus derrama sobre nós copiosas bênçãos de graças, derramando o seu sangue na cruz por nós, e nos nutre e nos alimenta pela Santa Mãe Igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua salvação. Ó cruz, nossa salvação. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Pela Santa Igreja,
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo clero e pelos leigos. Oremos pelo nosso bispo José, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que nosso Senhor Deus abra seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,
piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o nosso Senhor Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unos que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade da sua aliança e no amor do seu nome. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade
e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e dispusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo, que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados e dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz é o símbolo de Cristo e da vida nova que Ele nos dá pela sua morte e ressurreição. Por isso, se apresenta a cruz para adoração. A palavra adoração vem da raiz ad, é aproximar-se, oros é lábios, adoração significa beijar a cruz. Sinal de intimidade. É a nossa gratidão, o nosso agradecimento por Jesus ter dado a sua vida para a nossa salvação. A cruz é sinal da vitória de Cristo, sinal e expressão máxima do amor do Pai. A cruz é a árvore da vida, cujo fruto bendito nos faz viver eternamente. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Adoremos.
vamos cantar. Você que está em casa, o gesto de beijar a cruz. Neste momento que eu beijei a cruz do Senhor, eu estava carregando cada um de vocês também neste momento no meu coração e com vocês beijando esta cruz. Que vocês possam contemplar, eu vou pedir, por enquanto, pela live, as pessoas vão olhando para a cruz, por enquanto nós vamos cantando. Pode ser assim? Colocar aquela mesma cruz perto da live e nós vamos cantando. Vitória, Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. brilhando sobre o mundo Que vive sem tua luz. Tu és o sol fecundo de amor, de paz, Ó cruz, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. vitória. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti no eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Neste momento nós vamos nos preparar para a Eucaristia.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas seja por vossa bondade, sustento e remédio para a nossa vida, toda a nossa vida cristã. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos a Via Sacra às 6 da manhã e logo em seguida o Santíssimo esteve exposto aqui na frente da igreja até às 15 horas. Foi um momento de muita graça para tantas pessoas que aqui passaram, de carro, a pé, como foi importante. E o gesto de trazer 1 quilo de alimentos aos pobres, às famílias pobres, foi um gesto do lava-pés. A minha gratidão a cada um pelo grande gesto. E este gesto ainda continua, possa se estender amanhã. Amanhã a secretaria estará aberta pela manhã, das 9 até o meio-dia. Você pode aproveitar e trazer neste horário. E você também poderá acompanhar pela live, que será transmitido ao vivo, o ato de piedade das 7 dores de Nossa Senhora. Às 9 horas da manhã, amanhã sábado, dia 11, às 9 da manhã, esse ato de piedade. E depois nós teremos à noite a grande, solene vigília pascal, a mãe de todas as vigílias. Que horas que será? Às 20 horas. Também transmitida ao vivo pela live, as redes sociais. Então, por favor, transmita aos amigos, convide os amigos. Amanhã nós temos 9 horas e às 20 horas. Amanhã nós teremos um momento do acendimento do Círio Pascal. Eu peço que você, na sua casa, acenda também uma vela. Neste momento do acendimento aqui do Círio, você possa acender também a sua vela. E no domingo, às 9 da manhã, nós teremos a missa solene da Páscoa, domingo da ressurreição, a Páscoa do Senhor. Domingo às 9 horas da manhã. E logo em seguida, nós passaremos em algumas ruas com o Santíssimo. Mas hoje, agora, daqui a pouco, nós, terminando aqui a celebração, nós vamos sair com o carro, tendo o crucifixo, para que você possa, da sua janela, da sua porta, da sua casa, não precisa sair na rua, você possa também fazer um momento, um ato de piedade da adoração da Santa Cruz. Eu não vou passar em todas as ruas, nós vamos passar, pelo menos aqui na Jequirituba toda, pelo menos um pedaço que está dentro do território paroquial, e algumas ruas da parte que vai para o bairro, da parte esquerda, algumas ruas que nós vamos passar também. Fazendo sempre a Via Sacra. Nós vamos fazendo paradas, ou seja, as 14 paradas, as 14 estações. Convido você a fazer este momento também de piedade. Se não passar na sua rua, não tem problema, porque você também poderá acompanhar pela live. Você também estará acompanhando pelas redes sociais. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.